Shalom, shalom! É muito bom estar com você aqui com mais um vídeo às 18 horas. São temas como este e às 6 horas da manhã, todos os dias nós temos o devocional. Se você não está inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, a clicar aí no sininho para se inscrever e também acionar todas as notificações para receber o aviso sempre que entra um vídeo novo. O assunto hoje é uma das buscas mais frequentes nessas últimas semanas no Google, que é TDI. O que é TDI? Transtorno dissociativo de identidade, que era conhecido como personalidades múltiplas há pouquíssimo tempo atrás. A nomenclatura mudou, mas o conceito é o mesmo. Uma pessoa que ela convive com múltiplas identidades. E como isso é possível? Isso é um caso clínico. Depois da reportagem, muitas pessoas ficaram discutindo, isso é fingimento, isso é um caso clínico. Nós precisamos, eu não sou psiquiatra, eu estou aqui para falar de pesquisas que eu fiz. Eu trabalho com emoções, como vocês sabem, meu doutorado é em counseling e trabalho na equipe do Dr. Augusto Cury, mas não sou psiquiatra e eu preciso olhar para o lado daqueles que são especialistas. Eu não sou especialista, mas eu estou aqui para nós conversarmos sobre este assunto depois de uma pesquisa, porque nós precisamos ficar muito bem informados. Principalmente, você precisa saber a diferença entre TDI e possessão, porque esse tipo de falta de informação faz com que você generalize tudo e muitas pessoas podem sofrer quando você generaliza. Falando de TDI, este transtorno, ele não é tão frequente, menos de 1% de pessoas sofrem com este tipo de transtorno. Quem tem este transtorno, a causa deste transtorno, porque uma pessoa ela começa a conviver com identidades diferentes. Ela manifesta uma que é violenta, a outra que é doce, a outra que é infantil, e é possível ter 18, 22 identidades, elas coexistirem e a pessoa ter domínio sobre todas elas. É aí que eu coloco em dúvida este domínio que foi mostrado, colocar uma lista de 22 identidades e assim quase que coordená-las. Isso é um pouco difícil acontecer. Mas vamos falar então, sem analisar um caso específico, vamos falar a diferença entre possessão e TDI. Uma pessoa que sofre com TDI, ela geralmente, não sempre, geralmente ela tem amnésia, uma amnésia assimétrica. E o que isso quer dizer? Ela não lembra o que ela falou quando ela estava manifestando, quando ela estava com uma identidade diferente. Aquela identidade dela mais extrovertida, não lembra da identidade quando ela se manifesta, quando ela está mais tímida, mais amorosa. Então, geralmente, não estou falando que sempre, mas geralmente, a maior parte das vezes, a pessoa não lembra. E por isso que ela toma isso como um transtorno, ela não tem consciência. Há outros casos em que ela lembra, coexiste, mas ela não tem controle. Ela não, agora chega uma e sai a outra, ela não tem controle sobre isso. Mas para ficar mais ordenado, eu coloquei algumas coisas que eu vou ler para você. Então, o transtorno dissociativo de identidade é um alter ego. São como estados de personalidade diferentes numa mesma pessoa. Essa é a definição mais rápida para você. E como eu posso, então, trazer a diferença entre uma pessoa que está
possessa e que muda a voz, aí já é um caso espiritual. Nós estamos falando de quando eu falo de TDI, é um quadro clínico. Quando você fala de uma pessoa que ela perde o controle completamente do seu corpo, da sua voz, a voz muda e ela se sente constrangida em lugares públicos, e ela não tem controle absolutamente nenhum. Então, e nós estamos falando de uma possessão, é como o gadareno. Como que aquele na Bíblia, quando você olha para o gadareno, ele que fica violento, nenhuma corrente pode prendê-lo, ele era um homem que andava pelo cemitério, mas depois de liberto, ele é irreconhecível, sentado, equilibrado, calmo. Então, é a mesma pessoa, sim, uma com demônios, que aí é um caso espiritual, porque eu afirmo com toda certeza, porque o registro é bíblico, e o outro que é o seu estado normal, com domínio próprio, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem desejos e controla. Ele queria seguir Jesus, Jesus falou fica, e ele ficou totalmente humilde, cooperativo. Como assim? Uma transformação radical. Então, nós já vemos que, no caso de uma possessão, a pessoa não tem controle nenhum, ela não lembra, e a causa é espiritual, completamente espiritual. Já o transtorno dissociativo de identidade, a causa não é espiritual. A causa pode ter sido o motivo para desencadear essa fragmentação da sua identidade, porque a melhor palavra para dizer, aliás, tem até um filme que daqui a pouquinho eu falo sobre ele, mas é uma fragmentação da sua identidade. A pessoa já não é única, inteira, algo aconteceu, algo deu errado na sua infância devido a um trauma, ou um trauma de violência sexual, violência física, ou porque um desamparo muito brusco, alguma causa, a pessoa já tem uma fragilidade e algum trauma muito forte pode vir a desencadear, porque é uma forma da criança, porque sempre acontece na infância, é uma forma da criança ela se defender do mundo real, ela se desconecta do mundo real e ela cria na sua mente personagens e identidades para ela se defender daquilo que a agride tanto. Por isso que, se você me perguntar, uma pessoa que tem transtorno de identidade, o TDI, né, dissociativo de identidade, qual é o tipo de tratamento? Tem cura? Bom, o tratamento é terapia. A cura pode ser, depende do trauma, depende até mesmo da pessoa, se ela quer colaborar, se ela quer realmente sair do quadro em que ela está. Mas eu digo para você que é tão complicado falar desse assunto. Por que é complicado? Porque eu vou ler para você o que um psiquiatra ele fala. E esse psiquiatra, ele é um psiquiatra no Hospital Albert Einstein, e ele diz o seguinte, é André Felipe Martins. Ele disse o seguinte numa entrevista à CNN. Ele disse: uma pessoa pode apresentar um número de personalidades distintas que ele mesmo não entende, como uma continuidade da sua personalidade padrão. E o que ele diz, agora escuta com atenção: o TDI motiva discussões, segundo o psiquiatra Charles Raison, que é da Medical School University, e ele diz: se você quer ver profissionais da saúde mental brigando entre si, pergunte a algum deles o que eles pensam sobre o TDI. Por quê? Porque ele diz que tem psiquiatras que dizem que isso não existe e outros que dizem que existe e é real esse transtorno, e até se especializam nisso. E alguns psiquiatras, para terror de outros, o tratamento é ele tratar as identidades diferentes. Ele vai fazer terapia com cada uma, a mesma pessoa, mas cada identidade diferente, para que elas sejam unificadas. Então é um assunto muito delicado, mas eu quero voltar. Então, e a reportagem?
E aquela reportagem que aquela pessoa se sentia tão confortável e até mesmo vivendo disso, porque está fazendo sucesso nas redes sociais. Então, isso é possível? Minha opinião, para mim não é possível, porque geralmente as pessoas que têm TDI, elas se sentem desconfortáveis, sentem vergonha, ou elas não conseguem, devido a essa amnésia que pode ocorrer, delas, por exemplo, não encontrar algo na bolsa muito atípico, tipo que foi algum roubo, mas como que isso aqui está na minha bolsa? De não lembrar do que a outra identidade ela fez. Ou se não, ela fala algo terrível, porque a outra identidade é violenta e ela não lembra absolutamente. Essa pessoa, ela não está confortável com essas mudanças e ela tem vergonha dessas alternâncias. Por isso que eu acho tão difícil uma pessoa estar de uma forma muito confortável com isso e fazendo disso uma forma de ganhar público, de ganhar dinheiro. Eu não vejo por aí. Como eu disse, ou a pessoa não tem consciência, ou quando ela tem consciência, ela se sente inibida, ela se sente envergonhada e ela quer ser tratada. Porque isso traz muitos transtornos sociais e de relacionamentos. E ela não quer viver isso para o resto da vida. O importante é você não misturar. Sabe por quê? Porque a igreja já cometeu grandes erros. Tratou a epilepsia por muito tempo como uma manifestação demoníaca, enquanto que a epilepsia tem determinados tipos de manifestação demoníaca que são semelhantes à epilepsia, como em Marcos capítulo 9, quando aquele pai foi levar aquele filho, parecia que ele estava tendo ataques epilépticos, mas literalmente era demônio. Então, não confunda, porque epilepsia, ela existe, tem tratamento e é um quadro clínico, e a igreja cometeu esse erro absurdo de tratar epilepsia como possessão demoníaca. Nós somos responsáveis, não podemos, como igreja, sermos ignorantes. Nós precisamos entender que Deus nos criou com corpo, com alma e com espírito, e Deus nos tornou pessoas únicas, mas quando eu estou doente, eu vou ao médico. Se eu estou com câncer, eu vou fazer o tratamento. Se eu tenho um problema emocional, eu vou tentar, se for algo pequeno, eu vou tentar fortalecer o meu emocional. Se foge do meu alcance, eu vou procurar ajuda de um profissional. E agora, motivos espirituais, sim, aí é você orar, é libertação, é jejum, é oração. Não confunda, nós somos pessoas incríveis, que Deus nos criou de uma forma incrível. Então não sejamos ignorantes de negar que existem problemas psíquicos e nós precisamos tratá-los da forma adequada. Eu espero que você tenha tirado suas dúvidas, mas antes de terminar esse vídeo, eu disse que eu ia falar de 2 filmes e eu já estava terminando o vídeo sem falar deles. Eu quero falar desses filmes, tanto Fragmentado, como que é o nome do outro? É Clube da Luta. Tanto Fragmentados como o Clube da Luta, o perigoso de você mostrar isto em um filme, e até mesmo essa reportagem que tanto divulgou o TDI, o perigoso é o sensacionalismo. O perigoso é você trazer, primeiro estigma, você trazer um estigma sobre isso, e a pessoa que sofre, então todas elas vão ser conforme o filme, assassinos. Não tem nada a ver. Uma pessoa com TDI pode até vir a ser, mas não é. Isso é uma exceção da exceção. Mas o filme leva a isso, porque sempre mostra um assassino com TDI. Outra coisa, quando você fala muito do assunto e traz
à tona, pessoas frágeis, elas vão querer como eu vou falar isso, encenar, aí vai ser a encenação para chamar atenção, ou ela vai ficar sugestionada e ela pode vir a cultivar algo que ela nem tem. Então, esse é o perigo nessa divulgação do transtorno dissociativo de identidade. Nós precisamos ser muito cuidadosos com esse assunto e muito cuidadosos principalmente com jovens frágeis, para que eles não queiram, então essa é a forma de ter sucesso, essa é a forma de chamar atenção, então eu vou fazer isso. Então, cuidado com isso, vamos ser pessoas conscientes e não divulgarmos aquilo para que não venha prejudicar muitas pessoas, mas não sermos ignorantes sobre o assunto. Que Deus te abençoe, e se você gostou desse esclarecimento, que você possa deixar aqui o seu like e compartilhar com muitas pessoas para ajudar. Fala assim, olha, quando você falar desse assunto, não generaliza e cuidado com a forma que você fala. Vamos ser conscientes, inteligentes e antenados com o mundo natural e com o mundo espiritual. Que Deus te abençoe.